Começa mais uma edição do programa Fé e Milagres. E hoje nós vamos estar falando de cura, porque Jesus é especialista em curar. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, Jesus foi convidado a ir à casa de um chefe da sinagoga, porque a sua filha estava enferma, a sua filha já havia falecido. E ele foi em busca de Jesus. Eu quero frisar a você nessa data que se você estiver passando por qualquer problema, você precisa buscar a solução, e a solução está em Jesus Cristo, aquele que operou no passado, opera no presente e operará para sempre, porque Ele é eterno e Ele é onipotente. Eu quero agradecer a Beatriz, que se dispôs a vir aqui hoje nos nossos estúdios, programa Fé e Milagres, para contar milagres, livramentos que o Senhor Jesus já operou na vida dela. A nossa querida Beatriz passou por uns momentos difíceis de sua vida e Deus a livrou. Ela estava no seu trabalho quando de repente aconteceu uma situação que a deixou nervosa. Isso. Conta para nós, Beatriz, o que aconteceu? Bom, eu trabalhava no consultório odontológico e há mais ou menos uns 10 anos atrás chegaram 2 rapazes no consultório para fazer um orçamento. E eles verificaram que lá, na verdade foram lá só mesmo para observar se tinha algum homem, mas na verdade só tinha mulher, um escritório odontológico, mas só tinha mulheres. E ele fez o orçamento, logo em seguida ele foi embora, depois ele retornou e anunciou o assalto para a secretária ficou nervosa e fechou a porta na cara do assaltante. Logo nisso eu estava passando. E como a secretária fechou a porta na cara dele, ele ficou nervoso e atirou. E essa bala pegou na minha perna. Então foi daí que começou tudo. Isso aconteceu lá na sua cidade onde você mora, ou você mora em Águas Claras e trabalha numa outra cidade satélite? Não, eu moro em Águas Claras. Na época eu morava em Celândia, trabalhava nesse consultório lá em Celândia. Então foi em Celândia? Foi em Celândia. Mas a partir disso, o que mudou na sua vida? Porque essa é uma situação de impacto que gera uma situação nervosa. Nós sabemos que o sistema nervoso ele pode provocar algumas doenças, né, na nossa vida, porque a questão nervosa ela pode ressuscitar coisas dentro de nós, doenças, né? É verdade. E isso, o que aconteceu na sua vida? Bom, eu acredito que foi assim, pelo susto, né? Porque quando eu fui baleada, e ainda assim o assaltante pediu para que eu deitasse no chão e ele colocou a arma na minha nuca. E aí eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Falei, Jesus, me cobre com o teu sangue. E quando ele viu aquele tanto de sangue assim espalhado no chão, ele se assustou e foi embora. E depois disso, aí tudo bem, aconteceu o procedimento normal, fui para o hospital e tudo. Mas depois disso, comecei a ficar toda inchada. Meu rosto, eu acordava com o rosto inchado. Eu sangrava a boca, o nariz. E eu acordava com dores. E de imediato o médico já identificou o que era esse inchaço, o porquê disso? Não. Ou você teve que ir vários médicos? Você até me disse que o seu pai é paramédico. Isso. Seu pai estava presente, ele acompanhou esse processo? Acompanhou. E assim, foi difícil, demorou um pouco para descobrir o que era. Uns achavam que era problema renal, aí fazia os exames, aí não era. E aí fui em vários hospitais, em vários médicos. Na verdade, quem descobriu que era lúpus foi o dentista que trabalhava comigo, que ele viu que eu estava inchada, eu ia trabalhar com o rosto inchado, até colocava luva, né, para disfarçar, máscara para disfarçar um pouco. Ele olhou para mim e falou assim, Beatriz, eu acho que eu sei o que você tem, é lúpus. Aí tá, ele começou a perguntar algumas coisas, eu fui responder, não, acontece isso, ele falou, é lúpus que você tem. E o lúpus é uma doença degenerativa e muitas pessoas estão acometidas dessa doença e não conhecem os sintomas e não buscam a cura por falta de informação. Eu queria que você contasse, até mesmo você pode estar ajudando uma pessoa que está aí nos assistindo agora, com essa questão, quais são os sintomas, o que ela provoca no seu ser, essa questão da lúpus? Olha, primeiro, a pessoa acorda inchada, o rosto inchado, as mãos muito inchadas, as pernas, dores nas juntas, queda de cabelo e sangra assim a boca. Eu chegava até a ver se tinha algum dente, alguma coisa assim
algum dente sangrando, não era. Ia ao dentista e tudo, até porque eu trabalhava no consultório, não tinha problema nenhum problema dentário, nada. E sangrava a boca, o nariz, ficava nervosa, preocupação, a preocupação assim inexplicável. Isso, desculpa interromper, mas isso causa dentro de você um sentimento de total instabilidade, né? Exato. Porque causa até uma depressão, Exato. né? Porque a depressão também afeta muitas situações. E por causa de você estar sentindo sintomas, querendo ser curada, querendo se libertar disso, mas você não sabe a causa, você não sabe o que aconteceu, o porquê que você está assim. Isso te causava assim espanto, te causava depressão, por exemplo? No início eu não tive depressão. Não tive. Depois, né, que veio a depressão. Mas assim, o que eu sentia mais era dores e um pouco de vergonha, né, porque a gente fica com o rosto totalmente assim deformado, os olhos pequenos, o rosto inchado, os olhos bem pequenos, as mãos inchadas, dores nas juntas, dor no estômago muito forte. Às vezes eu tinha que sair do serviço assim, no meio do serviço, para ir embora para casa, porque eu não aguentava dor no estômago. Então é uma, assim, queda do cabelo. Eu penteava meus cabelos assim, caía muito cabelo assim, era queda de cabelo assim. E isso para uma mulher mexer no cabelo é horrível, Nossa, né? horrível. Eu imagino. Muito ruim mesmo. Então eu ficava assim um pouco meio que desesperada, né? Tinha medo de muita coisa. E você ficou internada? Você buscou ajuda médica assim de imediato? Ou você sofreu calada, mesmo você tendo um pai paramédico? Você correu atrás disso, da cura? Ou você buscou em Deus solução para isso? Eu busquei mais assim em Deus, né? Eu nunca fui assim de ser aquela pessoa assim desesperada, assim, que tá sentindo alguma coisa, já ficar. Eu passei a ter o meu desespero depois do lúpus, que aí eu começava a ficar desesperada, preocupada, muito preocupada. E que na época eu queria ter filhos e ficava com medo. Aí quando descobriram que eu tinha lúpus mesmo, aí foi onde os médicos vieram me explicar o que tinha lúpus, o que era o lúpus, que eu não poderia ter filhos, porque se eu engravidasse eu iria colocar minha vida em risco. Então eles aconselhavam não ter filhos e começaram a falar, olha, você procura conhecer mais o lúpus, porque você hoje está bem, amanhã você pode acordar ruim. Então procura conhecer para você não se assustar. Aí você foi a pesquisar. Fui pesquisar. Eu quero fazer também uma pergunta. Essa questão dos médicos falarem isso, isso mexeu muito com o seu emocional. A própria perda de cabelo, né, mexeu muito com o seu emocional. E como você disse que você não desesperou, você ficava né, esperando em Deus. Mas eu quero fazer essa pergunta para você, até mesmo para esclarecimento. Né? Quando que você teve certeza que Jesus te curaria? Houve uma revelação? Houve. Foi até aqui da igreja uma irmã que Deus revelou para ela, eu comendo um chocolate, e a partir daí iria acontecer tudo o que aconteceu. Você prestou atenção no que ela acabou de falar? Um simples bombom. Bombom, uma delícia, né? Mas olha só, este não foi delicioso não. Ela me contou que ela recebeu esse bombom de uma pessoa que tinha inveja dela. E a partir desse bombom, as coisas começaram a acontecer negativamente na vida dela. Tome cuidado, antes de você comer um bombom ou qualquer coisa que lhe deem, ore, consagre ao Senhor Jesus, que Ele vai neutralizar todas as intenções malignas que estiverem por trás disso. E foi assim, do jeito que ela falou mesmo. Eu comi esse chocolate, logo em seguida começou a acontecer tudo o que aconteceu. Assim, piorar, né, um pouco a situação. Hoje eu tive que ir ao hospital, tive que ficar, aí comecei a ter as crises, ficava internada, tive um cisto no ovário, que foi onde os médicos chegaram para o meu pai e falaram, olha, Davi, você é paramédico, você ajudou a gente a salvar muitas vidas, mas hoje você não vai poder ajudar a salvar a vida da sua filha. Eu me lembro uma vez que eu saí do hospital, eu estava tomando sangue, e esse sangue ele estava indo direto para minha barriga. E aí
Meu pai e o meu esposo queriam me transferir, me tirar desse hospital e levar para um outro hospital. E o médico fez com que meu pai e meu esposo assinassem um termo autorizando a minha saída, porque era de alto risco. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe. Quando minha mãe me viu, ela começou a gritar, porque eu estava com soro, né? Ela começou a gritar: minha filha vai morrer, minha filha vai morrer. E eu só caí na cama e falei: mãe, tô com fome. Isso causava espanto nas pessoas, porque isso te desfigurou um pouco, né? Essa situação toda, você emagreceu, Nossa. como isso aconteceu? E você não se alimentava? Não conseguia comer. Nossa, foi uma coisa assim que eu lembro que quando minha mãe falava assim, quando minha mãe me viu e começou a gritar: minha filha vai morrer, e veio meus irmãos pro quarto desesperado, meu irmão Davi, e minha mãe colocava a mão assim na cabeça e falava: minha filha, Jesus, minha filha vai morrer. Eu lembro de uma coisa, que eu caí na cama e falei assim: mãe, eu tô com fome, só. E essas palavras de minha filha vai morrer, sua mãe preocupada, isso te causava o quê? Porque você já estava com o emocional abalado, né? Então você vai ouvir da sua mãe, minha filha vai morrer. E pessoas também que te visitavam, segundo você me falou, diziam que você, se sobrevivesse, vegetaria. Foi. E hoje você está aqui. Estou aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estou aqui. Médicos que chegavam para o meu esposo e falavam: olha, se ela sobreviver, você não vai ter mais uma mulher em casa, você vai ter um vegetal em casa. E falavam para o meu pai assim: dessa noite ela não passa. E eu estou aqui, viva, contando essa bênção maravilhosa que o Senhor Jesus me deu, assim. E o que me deixava assim, mais assim, quando eu via minha mãe desesperada, porque me doía ver minha mãe daquele jeito, minha mãe chorando, desesperada. Porque uma mãe nunca quer ver um filho numa situação assim, né? Degenerativa. Eu quero chamar a atenção do nosso telespectador para dizer o seguinte: essa minha irmã que aqui estava numa situação difícil, uma situação desesperadora para os seus familiares, para ela própria, que estava vendo o seu corpo, a doença definhando. Isso mexeu com o emocional, mas eu quero dizer a você que ela não desesperou. Ela confiou, ela esperou, ela deleitou no Senhor Jesus, que de um gesto de amor, de poder, Ele fez com que ela estivesse aqui hoje, para a nossa felicidade, contando o seu testemunho de vitória. Eu quero te agradecer por você estar aqui conosco. Eu quero dizer que você está gerando vida através do seu testemunho. Amém. Porque isso aconteceu na sua vida, porque Deus tinha um propósito. E um propósito esse que você está aqui falando ao nosso telespectador. Você está ajudando as pessoas que precisam ter fé nesse Cristo Salvador, que opera milagres, que cura, que liberta, que te tirou de um leito e te trouxe aqui hoje, no programa Fé e Milagres, para ajudar pessoas. É importante frisar que a cura veio a partir da revelação. O Senhor revelou para uma irmã aqui do ciclo de oração da nossa igreja que a nossa querida irmã Beatriz estava acometida de uma doença rara, mas que ela receberia a cura. Isso de fato aconteceu. Verdade, Beatriz? Verdade. Jesus usou uma irmã dizendo que não era mais para eu falar que tinha essa doença, porque Ele havia me curado. Então, no dia seguinte, fui ao hospital, levei os exames que fiz para o médico viu e na mesma hora ele cancelou todos os medicamentos. Eu ia fazer pulsoterapia durante 3 anos. Ele olhou os exames e falou: não, vamos cancelar tudo, o lúpus está totalmente desativado, cancela tudo. E ali, na mesma hora que ele falou, eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E ali na sala mesmo eu comecei a falar: olha, Jesus me curou. E com os exames nas mãos eu falava: olha aqui, ó, Jesus me curou. Ele disse que tinha me curado e está aqui a prova, Jesus me curou. E fui curada. Pois bem, a nossa querida Beatriz está aqui hoje, livre dessa doença, mas para que Deus operasse esse milagre na vida dela, foi necessário que ela e os seus familiares buscassem a presença do Senhor, orassem, clamassem, jejuassem,
para que Deus operasse como operou de fato na vida dela. Querido Beatriz, queria que você deixasse uma mensagem ao nosso telespectador e você acrescente aquilo que você achar necessário para a edificação da fé dos nossos queridos que nos assistem. Bom, eu quero dizer assim que minha mãe e eu, nós fizemos uma campanha para Jesus me curar. E em casa, toda vez que eu sentia alguma coisa, eu olhava para o meu esposo e falava, olha, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. Estava acontecendo festa das irmãs na igreja da minha mãe. E aí até antes minha mãe sentiu de fazer uma campanha, então ela falava comigo, minha filha, vamos fazer uma campanha que Jesus vai te curar. Então nós fizemos a campanha, Jesus me curou. Eu tinha lúpus, fiquei cega, fiquei sem andar, tive crise de AVC, não tô com sequelas, não fiquei com sequelas alguma. Geralmente quem tem AVC fica com uma parte do corpo paralisada. Eu, graças a Deus, não tive problema nenhum. Não, Deus é perfeito, Ele me curou. E você que tem alguma enfermidade, eu quero te dizer, creia em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele começa a agir quando ele vê que nós aqui na terra, nós humanos, não podemos fazer nada. Jesus agiu na minha vida porque ele viu, os médicos chegavam para os meus pais, para o meu esposo e falavam, olha, não tem cura, lúpus é uma doença crônica, não tem cura, mas para Jesus Cristo tem. Jesus me curou e eu estou aqui contando essa vitória. E você não desista, busque ao Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor, deixe Ele agir na sua vida e Jesus ele tem o poder de curar. E Deus é tão maravilhoso e colocou na minha vida pessoas maravilhosas. Meus pais, meu esposo, meus irmãos, meus parentes, todos oraram. E eu agradeço de coração a todos eles por ter feito, por ter orado, buscado o Senhor Jesus ao meu favor. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, contando essa bênção maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Que maravilha! Querido telespectador, chegamos ao final de mais uma edição do programa Fé e Milagres. Quero agradecer a Beatriz, mais uma vez, que se dispôs a vir aqui. E você, entre em contato conosco através do nosso e-mail, através do nosso site, porque teremos prazer em retornar o seu contato. Não desista. Jesus cura AIDS, cura câncer, cura lúpus, ele pode curar qualquer doença. Depende da sua busca, depende da sua fé. Fé e milagres caminham junto. Busque ao Senhor Jesus, que Ele é a solução para a sua vida. Eu agradeço a sua companhia. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Jesus te ama e nós também. Um abraço. Amém.